E aí, galerinha, tudo bem? Estamos começando a quarta parte da aula da prova de 2018. Última parte. Vem comigo e vamos continuar corrigindo e aprendendo a fazer essa prova para garantir o seu A na UERJ. Vem comigo! Galera, estou começando agora aqui falando justamente sobre as 4 últimas questões da prova de linguagens aqui da UERJ 2018. Essa questão começa, a questão número 22, tem a ver com o texto espelho. Seria interessante você dar uma lida no texto, está no texto, baixa ele na internet, tem na internet, você pode ler um conto. E aí o que acontece? Até porque a gente tem que entender isso, né? A gente tem que entender como é que a UERJ cobra, por exemplo, como é que ele vai cobrar Policarpo Quaresma na prova. Você tem que ter uma ideia de como Policarpo pode cair na prova da UERJ. Então, vamos tentar enxergar isso para a gente poder trabalhar. Então vamos lá, questão 22. Se quer seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, mas experiência, a que me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições. Olha só, ele começa dizendo, se quer seguir-me, narro-lhe. Então aqui ele vai narrar, vai contar uma história. Não uma aventura, mas experiência, a que me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições. Ora, se ele vai falar de uma série de raciocínios, então ele está falando de organizar raciocínios lógicos. Ele vai procurar criar, de certa forma, um processo argumentativo ou um processo de fatos. E aí que está, né? A fala inicial do conto anuncia que a história combina gêneros textuais distintos. Ora, além da narrativa, que estava bem claro, né, no narro-lhe, o outro gênero que se realiza nesse conto, qual é? Como ele fala de raciocínios e intuições, carta, entrevista e reportagem não atende a isso. Por quê? A reportagem é um sistema em que você normalmente vai colher dados para poder falar de um assunto que é uma problemática normalmente social. A entrevista você normalmente tem essa questão da interlocução, mas é uma questão muito de pergunta e resposta e não de necessariamente raciocínios e intuições. E a carta, pessoal, é normalmente alguém escrevendo algo para alguém. Ah, mas a carta não pode ter um valor, uma carta dissertativa? Pode. Mas aqui no caso, o que caracteriza a carta é a presença de data, lugar, identificação da pessoa a quem escreve e a assinatura. Não são esses elementos que ele faz referência aqui. Então a questão 22 está na dissertação, porque você dissertar é você abordar um assunto, abordar um tema, falar sobre um assunto. E ao abordar esse assunto, você constrói um raciocínio lógico, você constrói um raciocínio para que ele tenha princípio, meio e fim, para que ele tenha uma unidade de ideias. Por isso, a letra A acaba sendo a melhor resposta para a questão 22. Agora, quando você passa para a questão 23, ele vai retomar o primeiro texto da prova, do Marcelo Gleiser, vai retomar esse texto e vai colocar para a gente. Marcelo Gleiser é o poder criativo da imperfeição? Minto. Estou quase fazendo uma confusão aqui. Em poder criativo de imperfeição, formula uma tese a respeito da relação entre a ciência e a realidade. Então, qual é o papel da ciência, qual é o papel da realidade aí? O narrador do conto estabelece reflexões acerca do conhecimento que dialogam com essa tese. Quem lê o texto lá, Espelho, vai observar que é um conto que ele vai construindo uma questão que o Marcelo Gleiser diz, né? Não existe um conhecimento absoluto, não existe um conhecimento fechado. O conhecimento é uma coisa que está sempre mudando. Por mais que a gente queira, por exemplo, a gente agora está vivendo a época do Covid. A coisa que mais a gente está querendo é que se ache a cura do Covid. Só que conhecimento científico é uma coisa cara, exige tempo, exige persistência, muita tentativa e erro e até gerar uma vacina. E a gente acha que é uma coisa como fazer iogurte ou é uma coisa como você chegar na cozinha e fazer uma vitamina. Não é. É algo que envolve trabalho. Para você ver, todo mundo, os principais laboratórios infectologistas do mundo estão correndo atrás para tentar entender como é que funciona a Covid para poder fazer uma vacina. E aí eu fico vendo as pessoas num caráter amadorístico ou até mesmo irresponsável, tratando como se a ciência tivesse respostas imediatas. A resposta não tem. E aí que está. Quando a gente lê aqui as possibilidades, né, o trecho do conto que melhor sintetiza esse diálogo com o texto de Marcelo Gleiser acaba sendo a letra B, porque ele mostra que a espécie humana peleja, quer dizer, luta, para impor ao latejante mundo, quer dizer, um mundo que está em constante transformação e mudança, um pouco de rotina e lógica. A gente tenta botar uma lógica, a gente tenta colocar as coisas dentro de uma ordem, mas
o mundo, pessoal, o mundo ele é múltiplo, é diverso, é uma coisa que está em constante ebulição. Você vê, não tem a cura da Covid, mas as pessoas estão na rua. Falou que ia flexibilizar aquele apelo, quer dizer, hoje falar que tem 1.200 pessoas morrendo por dia, que são 1.200 pessoas, não fui eu, então dane-se, eu não tenho nada a ver com isso. E eu acho, aí vem aquele senso irresponsável do nada pode acontecer comigo, isso acontece com os outros que vacilam. Eu boto minha máscara aqui, eu lavo minha mão, tá bom. Se Covid me pegar, eu tenho dinheiro para ficar no hospital particular e eu vou ser curado. Então, assim, há uma questão tanto quanto porque o mundo é latejante, o mundo muda, o mundo é muito rápido e volátil. As informações são voláteis, né? Até o Bauman chama de líquido. E o que acontece? Mas a gente tenta impor uma ordem lógica, como diz lá o texto. O ser humano, ele tenta impor algo para um mundo que não segue muito chegado a isso, até porque o ser humano, cada um pensa de um jeito, né? E aí, moçada, letra B da 23 aí, que para você enxergar essa resposta, você precisa dar uma olhada lá no texto para poder fazer com satisfatório. Quem teve preguiça de voltar ao texto, com certeza chutou e foi mal. Questão 24. Que amedrontadora visão seria então aquela? Quem o monstro? Com base na leitura do conto, a visão retratada na pergunta desencadeia o seguinte sentimento, quer dizer, que amedrontadora visão seria aquela? Quem o monstro? O texto do espelho é o cara que ele vai ao espelho, e, quer dizer, quando ele se depara com o espelho, a imagem que ele vê não seria a imagem dele. E aí a pessoa começa a temer aquilo que vê, porque que monstro é esse? Quer dizer, será que eu tô... Que imagem é essa que está aparecendo? Então a pessoa começa a falar, refletir e pensar sobre a própria imagem em si, a sua imagem. É um texto muito interessante porque o Guimarães Rosa ele coloca para a gente que o ser humano, pessoal, quando você vai olhar no espelho, a pessoa ela não tem um olhar e ela não consegue ver as coisas como realmente são. Ela vê o que ela quer ver, o que ela deseja ver. E quando faz isso, aí a pessoa ela mergulha num momento em que rola o próprio questionamento, né? Quem sou eu? Quem sou eu, esse cara do espelho? Então esse monstro aí revela o receio com a própria imagem do espelho. A pessoa que é o personagem do texto tem o medo de ver porque ele teria medo de ver o reflexo que apareceria ali. Então a letra C seria a questão. Agora, na questão 25, solicito os reparos que se dignem dar-me a mim, servo do Senhor, recente amigo, mas companheiro no amor da ciência, de seus transviados acertos e de seus esbarros titubeados. Sim? Bem, no trecho final do conto, observa-se a ênfase de um recurso utilizado em todo o texto. Esse recurso produz um efeito. Veja bem, o tempo todo eu tenho uma pessoa falando e essa pessoa ela simula uma coisa que seria um diálogo, como se houvesse alguém ali falando com ela. Esse alguém acaba sendo até mesmo o leitor. Pode se sugerir, alguns estudiosos dizem que sugere-se que é o leitor que seria o interlocutor aqui. Mas no texto em si, a história em si, o tempo todo fica uma encenação que lembra um diálogo. Por isso que a letra D é a resposta dessa questão. Meus amigos, essas foram aí, no caso, as últimas 4 questões da prova de 2018. Veja, observe, cada prova é uma prova. A prova do Enem não tem nada a ver com essa prova. Então, se você está estudando para a UERJ, você está estudando uma prova que tem uma linguagem, uma forma de perguntar, uma forma de organizar respostas de um jeito bem particular, de um jeito bem único. Se você está pensando lá no Enem, é outra história. Eu vou ainda corrigir a prova de 2017 e aí, conforme for 2017, e aí eu peguei os 4 últimos anos, que eu acho que são os 4 últimos anos aí que interessaria, e aí a gente vai começar a pensar em outras provas. Então, dá um feedback para mim, o que você está achando, como você está sentindo, se eu faço mais, se eu faço menos, se eu posso ir para a UERJ, se eu posso fazer Enem agora, se eu faço PUC, que provas eu devo fazer aqui no canal para você poder acompanhar e aí estar se preparando para nossas provas. Ok? Então aí, ó, toca o sininho,
se inscreve no canal, dá aquele apoio, porque o canal aqui a gente está ajudando e a melhor ajuda e a forma do próprio YouTube ajudar a divulgar é você compartilhar essa aula com seus amigos. Tá bom? Um abraço, até a próxima.